Vamos voltar a falar de política. Mas agora a gente vai falar do presidente Lula. Para isso, a gente vai fazer uma longa viagem até o outro lado do mundo para encontrar a nossa repórter, a Camila Xavier, que acompanha a agenda internacional do homenageado no Rio de Janeiro, no Carnaval do Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil, boa noite, Índia, e também boa noite para Camila. Bom dia, Natália, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis, por aqui realmente boa noite. E a gente segue aqui na expectativa da chegada do presidente Lula. Ele que embarcou hoje por volta das 10 horas da manhã aí do Brasil, rumo à Índia, vai fazer uma escala na Tunísia e depois deve seguir aqui para Nova Delhi, onde ele vai cumprir uma série de compromissos na sua agenda. Primeiro, a expectativa é para a participação dele no Summit, na cúpula de inteligência artificial, que é organizada nesta edição aqui pela Índia. Ele vem a convite do primeiro-ministro Narendra Modi e, em seguida, ele deve realizar participar de uma série de outros eventos. Primeiro, ele vai fazer uma visita de Estado ao primeiro-ministro Modi e, em seguida, ele também participa de eventos organizados pela Apex Brasil, a agência de promoção do comércio empresarial brasileiro no exterior. Eles estão inaugurando um escritório aqui em Nova Delhi, então o presidente participa dessa inauguração e também vai participar de um fórum empresarial que é organizado pela Apex. E, Nath, a grande expectativa para essa visita do presidente Lula aqui à Índia é a assinatura de um memorando de entendimento sobre minerais críticos e terras raras, que são esses elementos, esses materiais utilizados na fabricação de produtos eletrônicos, de baterias, de motores de carros elétricos, smartphones, são essenciais hoje em dia, e que o Brasil tem o segundo maior reservatório do mundo, e só que o Brasil ainda não explora todo esse potencial. Então, a grande expectativa é para a assinatura desse documento, no qual Brasil e Índia devem entrar em um acordo para cooperação dentro dessa área, para um entendimento para a cooperação dessa área. É um documento mais genérico, mais geral, já que o Brasil ainda não tem uma política exata para a exploração desse tipo de material. Ainda está em elaboração esse tipo de política, mas a gente segue acompanhando aqui tanto o discurso que ele vai fazer nessa cúpula de inteligência artificial, tratar sobre o uso responsável desse tipo de tecnologia e também sobre esses outros eventos que ele vai participar, essas agendas que ele cumpre por aqui. Tinha ido à Índia? Cortou o comecinho. Você pode repetir? Você já tinha ido à Índia, Cam? Não, é a primeira vez na Índia, primeira vez na Ásia também, Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui me acostumando, vendo um pouco, né, das diferenças culturais, acompanhando a agenda do presidente, é bastante informação para processar. Sim, ainda mais esse trânsito maluco, Camila, que vem também de uma cidade que não é nada tranquilinha, é Salvador, na Bahia. É um trânsito maluco também, mas nada se compara a Nova Delhi. Eu nunca fui, mas assim, a gente está tendo pelo menos um pouquinho aí atrás de você, Camila. Pode trazer algumas das impressões, então, agora, para além das informações tão importantes que você trouxe aí da agenda do presidente Lula, mas as suas impressões pessoais, é sempre bom ouvir de quem está aí no local para trazer esses detalhes. Olha, Nath, como você falou, né? A gente ouve muito falar do trânsito de Nova Delhi, da Índia. Realmente é bastante caótico por aqui. Não é só um estereótipo que a gente tem da Índia. Já me vi, pelo menos hoje, em várias situações que eu só via na televisão, do carro passando junto com moto, tuk-tuk também. A gente consegue ver aqui atrás alguns passando, eles não respeitam a faixa. Então, realmente, o trânsito é uma loucura. É uma cidade que você sente muito esse ritmo agitado. A Índia é o país mais populoso do mundo, né? A gente está na capital da Índia, então realmente você vê bastante dessa agitação de uma grande metrópole, um grande centro. E você percebe também nas ruas, as pessoas são bastante curiosas. Eu acho que também pelo idioma, eles veem estrangeiros, então isso chama bastante atenção. Muitas vezes as pessoas param aqui, entrando ao vivo também, um pouco antes, algumas pessoas pararam, tentaram entender o que estava acontecendo. Então, a gente percebe também as pessoas bastante curiosas, bastante receptivas também, principalmente quando a gente fala que é do Brasil. O Brasil e Índia fazem parte do BRICS,
tem diversas conexões, são 2 países emergentes, né? Então, as pessoas são informadas aqui sobre isso, algumas pessoas já me falaram sobre essa questão da conexão com Brasil e Índia, que são 2 países que pleiteiam, por exemplo, um lugar na cúpula, no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, é interessante também perceber essa conexão que as pessoas têm com o Brasil, apesar de a gente estar do outro lado do mundo. É um país que chama atenção, que as pessoas também têm informações sobre. Por enquanto, as impressões são essas. Eu cheguei ontem aqui, no final da tarde para a noite, então ainda estou captando um pouco da atmosfera aqui de Nova Delhi, captando também, assim, das pessoas, e aí ao longo dos dias eu vou trazendo mais impressões aqui para vocês, tanto das pessoas por aqui na Índia, de Nova Delhi e também dos eventos que vão acontecer. Camila, qual que é o ponto exato de onde você fala? Porque assim, 2 tuk-tuks quase te levaram enquanto você respondia das suas impressões. E também o indiano de Nova Delhi, o seu contato com as pessoas daí, você já disse, né, que tem um conhecimento do Brasil, um interesse, mas se eles estão sendo simpáticos, educados, receptivos e também, claro, informação sobre o tempo, se você está passando frio aí. Nath, vou começar pela primeira pergunta, né? Aqui bem atrás de mim é uma passagem que passam algumas motos e alguns tuk-tuks, então por isso que a gente consegue ver alguns passando aqui por trás. Aqui, exatamente nesse bairro, nesse local que eu estou em Nova Delhi, é chamado de South Extension. É um bairro tanto residencial, mas nessa parte que eu estou é principalmente comercial, empresarial, então a gente consegue ver aqui umas luzes no fundo, tem muitas lojas, então a parte bem moderna de Nova Delhi, a gente acaba vendo muitas vezes na televisão imagens mais da Old Delhi, né, da antiga Delhi, e aqui nessa parte de Nova Delhi a gente vê realmente uma cidade muito moderna, essa economia pulsante que é a Índia. Aqui nesse local onde eu estou, nesse bairro, dá para ter realmente essa percepção, essa impressão. Em relação ao clima, apesar de ser inverno aqui na Índia, não é muito quente, o clima é bastante parecido com Brasília, então de manhã faz calor, chega a quase 30 graus, hoje chegou a 28, e à noite desce um pouco mais, chega a 20, 18 graus, então não é muito frio, a gente não precisa usar casaco por aqui, então o clima está bastante tranquilo. E em relação às pessoas, realmente os indianos são bastante receptivos, acho que em relação ao Brasil a gente se aproxima muito deles nesse sentido, as pessoas são receptivas, são curiosas em relação ao Brasil. Pelo menos foi bem no finalzinho. Aqui tem sido uma experiência. Voltou, Cá? Voltei, né? Uhum. Mas é isso, tem sido uma experiência bem interessante, eles são bem receptivos, a gente percebe isso tanto nos restaurantes, acho que também por estar entrando ao vivo às vezes aqui, fazendo gravações, as pessoas percebem isso e isso chama bastante atenção, curiosidade, então eles querem saber e tem sido realmente bem interessante ver essa receptividade deles, né? Acho que em relação ao Brasil a gente não tem muita diferença não. Muito bom, Camila Xavier, que falou que tá quente ali até, né, aquele clima clássico que a gente imagina da Índia, mas vai passar frio na Coreia, porque é o próximo destino do presidente e da Camila, mas ao longo dos próximos dias a gente volta a falar sobre a agenda do presidente. Obrigada, viu, Camila, que você reencontra aqui na nossa programação a qualquer momento com notícia importante do presidente Lula. Valeu, bom trabalho, viu? Bom descanso também.